Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e nessa aula vamos falar um pouco sobre a trigonometria dentro dos triângulos retângulos. Primeiramente, a trigonometria ela vai ser uma área aí da geometria que vai trabalhar as relações que existem entre triângulos, né, seus lados e seus ângulos. Então, dado um triângulo, retângulo principalmente, você vai ter ali medidas dentro dele que estão relacionadas a seus lados e seus ângulos, que anteriormente nós não misturávamos, mas agora nós vamos misturar através de relações. Relações essas que serão chamadas de relações trigonométricas. As funções trigonométricas, ou seja, as relações que vão se estabelecer, elas são variadas, tá? Mas as três principais serão chamadas de seno, cosseno e tangente. Como que elas operam? Como que elas nascem, tá? Elas vão nascer aqui no triângulo retângulo com seus lados e seus ângulos. Então, pensa da seguinte forma, tá? Temos o triângulo retângulo aqui, ele tem a sua hipotenusa, ele tem seu cateto, ele tem seu outro cateto. Se eu parar para olhar para esse ângulo aqui, ó, que não é o ângulo de 90 graus, é um ângulo θ qualquer, esse ângulo ele está oposto a esse cateto. Então, eu vou chamar esse cateto aqui de cateto oposto ao ângulo θ, tá? Enquanto que esse outro cateto, ele está coladinho no ângulo θ, ele ajuda a formar o ângulo θ, de modo que esse será chamado de cateto adjacente ao ângulo θ, ok? E aí, para esse ângulo θ, nós vamos estabelecer as seguintes razões, que serão conhecidas como as razões trigonométricas desse ângulo θ. O cosseno desse ângulo, ele pode ser determinado pela medida do cateto adjacente a ele, dividido pelo valor da hipotenusa desse triângulo. Isso vai determinar o cosseno desse ângulo θ. O seno desse ângulo θ vai ser determinado pela medida do cateto oposto dele, dividido aí pela hipotenusa. Enquanto que a tangente desse ângulo θ vai ser determinado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou, né, se você quiser simplificar tudo isso, vai ser a medida do seno desse mesmo ângulo dividido pela medida do cosseno desse mesmo ângulo, certo? Percebam o seguinte: seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo sempre será igual, tá? Então, seno de 30 graus, independente das medidas que você tiver para os lados de um triângulo, retângulo, o seno de 30 graus vai ser sempre o mesmo valor de seno. O cosseno de, sei lá, 55 graus vai ser sempre igual, independente das medidas de lado de um triângulo que tenha, né, esse ângulo dentro dele. Ok? Então, essas medidas são medidas fixas, mas que são obtidas através dessas relações apontadas aqui. Ainda no estudo das relações e funções trigonométricas, nós temos ângulos que serão chamados de ângulos notáveis, tá? Por que notáveis? Eles são chamados de notáveis pela sua utilização. São aqueles ângulos que você mais vai encontrar em provas, em questões, no dia a dia, né? Em situações, problemas que envolvem a geometria e a trigonometria. Esses ângulos são 0 graus, certo? Ou seja, a não abertura angular, 30 graus, 45, 60 e 90 graus. Lembrando que todos eles tendo aí também a sua relação exposta na medida dos radianos. Então, veja, o cosseno de 0 graus, ou seja, da falta de abertura, mede 1. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2.
e o cosseno aí de π sobre 3 vale meio, enquanto que o cosseno de 90 graus vale 0. Seno de 0 graus vale 0. Seno de 30 graus vale meio. Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. E seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. A tangente de 0 graus é 0. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus vale 1. A tangente de 60 graus vale raiz de 3. Enquanto que a tangente de 90 graus não existe. Tá? É impossível existir. Lembra que a tangente ela é obtida, né, pela formulinha seno dividido para cosseno. Se você pegar aqui, né, seno de 90 graus dividido por cosseno de 90 graus, você vai ter 1 dividido por 0. E isso daqui não tem solução no conjunto real. Tá? Não existe solução para isso daqui. Logo, nós não temos uma tangente para 90 graus. Vamos ver exemplo agora de como que vão se apresentar, né, esse tipo de situações, problemas com resolução através das relações trigonométricas. Primeiro exemplo. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Então, é uma questão que utiliza aí um ângulo não notável. Toda vez que você tiver um ângulo não notável numa questão, com toda certeza a questão vai te dar as medidas de seno, cosseno e tangente, independente de qual será a relação a ser utilizada. Então, o seno de 20 graus aí valendo 0,342, o cosseno 0,94 e a tangente 0,364. Então, veja aqui. Nesse esquema, nós temos como está funcionando, né, a situação dada. Você tem 2.000 metros de distância a partir do momento em que ele levantou voo. Você tem uma angulação de 20 graus, né, dessa distância com o solo. E ele está numa altura H aí desconhecida, que é o que nós estamos buscando. Logo, nós vamos utilizar o seno, tá? Seno de 20 graus. Por quê? Isso vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é a medida H que nós estamos procurando e a hipotenusa vale 2.000 metros. Então, seno de 20, que foi dado aí como 0,342, é igual a H dividido por 2.000. H será igual a 2.000 vezes 0,342, chegando a uma altura de 684 metros. Tá? Então, perceba que a gente tinha aqui um triângulo retângulo, nós não tínhamos todas as medidas de cateto, mas tínhamos um ângulo com seu seno, cosseno e tangente estabelecidos pela questão. Isso é suficiente para encontrar o valor. Nem sempre Pitágoras vai ser solução quando a questão envolve um triângulo retângulo. Outro exemplo. A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo-se que o percurso do posto Estrela do Sul até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo Silva, determina em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a Rua Tenório Quadros. Então vamos ver como que esse esquema fica.
Então, nós temos aqui, ó, um triângulo formado com as informações dadas. 4.000 metros para a rua Teófilo Silva. Uma angulação de 30 graus com a rua Tenório Quadros. E nós queremos saber quanto mede essa distância aqui, ó, conhecida como x. Então, nós temos um ângulo que é de 30 graus, que é um ângulo notável, e nós temos a medida aqui de um cateto e buscamos a medida de outro. Bom, se você tem um cateto a ser encontrado e um cateto dado junto com o ângulo, né, você vai utilizar da tangente. Então, veja só, a tangente de 30 graus é sempre obtida como cateto oposto dividido por cateto adjacente. Logo, a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, vai ser igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 4.000. Fazendo as multiplicações cruzadas aqui, nós vamos ter que 3x é igual a 4.000 raiz de 3. Logo, x vai medir 4.000 raiz de 3 dividido por 3, simplificando, né, nós vamos ter aí aproximadamente x valendo 2.309,40 metros, ou, em quilômetros, 2,3 quilômetros aproximados. Então, novamente, triângulo, retângulo, tínhamos medidas apenas dos catetos e de um dos seus ângulos, e a gente não pôde e não precisou recorrer a Pitágoras. Utilizamos as relações trigonométricas. Bom, pessoal, nos encontramos na próxima aula. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.